e o sistema do concurso estabelece o uso de pessoas com funções especializadas. Então caberia o quê? Para os cidadãos comuns decidir. Decidir os assuntos gerais da comunidade, os assuntos gerais da nação. Eu sei que eu poderia dar um exemplo aqui, científico, que deveria ser decidido pela população. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, células-tronco. Pesquisa de células-tronco deve ser feita. Aqui no Brasil, quem decidiu foi o Supremo Tribunal Federal. Não, quem deveria decidir era o povo. O povo, numa convocação geral, depois de ser feito os debates, as críticas, as opiniões, é quem deveria ter decidido, favorável ou não. Mas é o povo que teria que ter decidido. Se o povo deveria decidir aquilo racionalmente, depende mais da cultura e da educação que o povo vai tendo. Se, por exemplo, o povo está mais esclarecido filosoficamente, mais esclarecido cientificamente, é claro que o povo decidiria pelas pesquisas das células-tronco. Mas se o povo persiste ainda numa educação de superstições, de religiosidade e de outras coisas, é claro que o povo cometeria um erro na pontuação disso. Mas o sistema do SHP ajudaria muito o povo a raciocinar brilhantemente nesse caso. Então aí nossas esperanças é o SHP. Muito bem, senhor Vasconcelos. Então agradecemos aí a presença de todos, agradecemos a presença especial do senhor Vasconcelos, do Carlos. E, gente, agora a gente pede um pouquinho de silêncio, que a Sandra vai estar fazendo então o lançamento aí do livro do Júlio Almeida. Então, nós gostaríamos de chamar o autor, Júlio Almeida, para estar aqui. O Júlio Almeida, ele é um autor da Conscienciologia, está lançando o seu segundo livro. Ele é psicólogo e hoje ele também trabalha na Unescom, tá? E é um escritor da revista Escritor. O livro dele é Qualificação Autoral. Nós queríamos então parabenizar. Vou tentar falar. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos. Eu realmente não imaginava que estaria lançando meu livro aqui no Círculo, no Tertuliário, na presença de personalidades ilustres, toda a comunidade. Eu realmente me sinto privilegiado nesse sentido. Eu gostaria de fazer aqui os agradecimentos de pessoas importantes sem as quais certamente eu não teria escrito o livro e provavelmente nem estaria em Foz do Iguaçu. Primeiro eu queria agradecer minha mãe e meu irmão, a Marilane e o Gustavo. Então lá para os perguntas. Eu vou conseguir, vamos lá. Eu queria agradecer. Gaúcho não chore. Eu queria agradecer aqui, fazer um agradecimento particular a 4 amigos que eles me acompanham mais no dia a dia, estão sempre aqui, o companheirismo, que é o Daniel Viana, que é, cadê ele? Cadê o Daniel? Aqui. Daniel. O Gabriel, cadê o Gabriel? Tá lá. O Leonardo Silva. E o William. Cadê o William? Tem que mostrar porque nem todo mundo conhece. São aqueles amigos mais próximos do dia a dia, do cotidiano, que estão sempre dando aquele apoio. Eu gostaria de agradecer a professora Rosemary Salles, que além de ter prefaciado o livro, está todo dia ali apoiando, incentivando, requisitando para os processos da escrita, para os processos do voluntariado, da docência, então é uma pessoa que eu tenho profunda gratidão. Eu gostaria também de agradecer aos colegas da Unescom, que nos últimos anos são as pessoas em termos de voluntariado que eu tenho tido maior convívio e tenho aprendido bastante.
e tendo muitas oportunidades, inclusive, de fazer assistência e tal. Eu gostaria de agradecer os revisores. Foram muitas pessoas que, além de revisar essa versão, teve outras duas versões que também participaram, mas eu, especialmente a Gisele Razeira, o professor João Paulo Costa e o professor Tony. Tony está aí? O Tony. Um agradecimento também para o meu grande amigo Rodrigo Guedes, pela paciência, pela compreensão na hora de elaborar a capa. Até porque eu sou meio designer, meio artista, então o negócio deu problema. Ele teve que ter muita paciência para me aguentar. A equipe da Editares Epigraphy, gostaria de agradecer a Sandra, não só a Sandra, mas também os gestores anteriores, o Max e o Cláudio Garcia. Gostaria de agradecer porque todos tiveram a sua parcela de contribuição. O Hernani, a Gisele Salles, a Alcimar, a Sandra, o Daniel da Editares também, gostaria de agradecer. E por último, eu gostaria de agradecer ao professor Paulo, né? Por último, que é o mais importante, porque na verdade foi a pessoa que eu mais aprendi a questão de escrita mesmo, né? A metodologia, tanto do processo de criatividade, de pesquisa. Eu não sei se eu fui um bom aluno, mas com certeza foi o melhor professor que eu tive. Quantos você tinha quando foi publicado a primeira vez? 26. Pois é. É bom vocês saberem disso. 26 é quando a pessoa, o homem e a mulher, chega à maturidade biológica do corpo. É quando o cérebro não tem jeito de crescer mais. É só aquele ponto. Então, quando ele amadureceu, publicou o primeiro livro dele, foi assim que ele aprendeu mais. Ele é muito dedicado ao processo, à parte intelectual. Como o nosso círculo é de estudar o problema do autorado, os autores, é muito importante. Ele é exemplo para nós aqui. Então, o professor Paulo, ele, tipo assim, quando eu estava escrevendo, a gente pensa assim, pô, vamos pesquisar quem são os melhores da área, né? Os papas daquela área. E daí, eu teve um momento que eu me dei conta que eu tinha tido experiência de trabalhar junto àquela pessoa que eu considero que escreve melhor, em termos de qualificação assistencial. Eu acho que eu tive o privilégio de poder pesquisar diretamente, trabalhando conjuntamente, isso que eu vou escrever que qualificação autoral parece algo meio presunçoso e até certo ponto presunçoso. Mas a partir do momento que eu tive essa experiência e pude conviver com a pessoa que eu considero a que tem a maior qualificação autoral, então aí eu vi que eu poderia fazer esse livro. Então eu sou muito grato a todas essas pessoas. Então, para não me estender demais, eu gostaria de rapidamente falar sobre o livro, que, assim, na verdade, embora seja sobre escrita, sobre autoria, o livro não é sobre a redação em si, a parte de forma, gramática, ortografia. Nós já temos na CCCI alguns livros tratando desse assunto, o próprio manual de redação, o livro da estilística, da enciclopédia. Aqui eu foquei mais no processo da pesquisa, da assistência, o processo da pensenidade, aqueles elementos intraconscienciais que a gente precisa para manter uma produtividade, para manter esse processo da escrita assistencial. Em relação ao público para o livro, eu digo para vocês assim, independente do nível da pessoa, no sentido assim, tem gente que está começando, tem gente que já está mais avançado e tal, todos vão encontrar alguma coisa que vai lhe servir aqui. Porque como tem anotações, desde lá quando eu cheguei aqui em Foz, comecei a escrever e tal, tem também ideias relacionadas à experiência que eu tive com o meu primeiro livro. Então eu acho que eu já recebi feedbacks positivos já de pessoas que já começaram a ler. O melhor feedback que eu recebi é a pessoa chegar assim, não, eu estava lá pelo quinto capítulo, eu já comecei a escrever meu livro e tal. Então pronto, aquilo ali para mim já cumpriu o objetivo que eu tinha com esse livro. Exatamente estimular e dar essas ferramentas para as pessoas. Bom pessoal, eu acho que
Eu acho que é isso. Eu tinha preparado um monte de coisa aqui para falar, mas fica para a próxima. Agradecemos mais uma vez, né? Ficamos muito editares, né? Fico muito satisfeita de estar lançando mais um livro desse autor. Também agradecemos a Epígrafe, né? Nessa jornada. E isso, agora para você colocar o terceiro livro para você escrever. E nós estamos servindo ali embaixo, né? Um bolo, né? Para comemorar. E agradecemos também, os livros também vão estar ali sendo vendidos. O autor vai fazer o autógrafo até o meio-dia, tá? Então fiquem aí, todos convidados. Agora uma pergunta, já começou a escrever, quer escrever? Já. Na verdade, o terceiro livro, que até torcei para o professor Moacir, eu queria que fosse qualificação assistencial. Olha, você é moço. Aí o Moacir vai me ajudar. Você é menino, já tem 2 livros. Eu estou com 81. Você vai passar o que eu já disse. Eu tenho 60 livros só. Você vai passar. Facilidade.